Bem, vocês estão vendo a primeira tela da apresentação, né? Sim. Nossa, que aspecto sereno, hein. Lindo ele, muito lindo. É, mas é só uma apresentação gráfica, porque na verdade a gente não sabe como era João, né? Então tem várias Aham. representações artísticas dos apóstolos, né? Até mesmo de Jesus, mas na verdade nós não temos certeza de como era a imagem dele. Uhum. Aqui é a aula 2, né, do Apocalipse de João. Na verdade, é um complemento da outra aula. A ideia não é ser uma aula repetitiva, mas complementar. Então, eu vou só dar uma relembrada em alguns conceitos nos primeiros slides, para logo depois a gente entrar em informações novas. Bem, o Apocalipse de João, ele foi escrito por João, que é o evangelista. Ele foi feito, acredita-se que mais ou menos no ano 90 da era cristã, ou seja, 90 anos depois de Cristo. De outra forma, ele fez antes de fazer o Evangelho segundo João. O último evangelho da Sinótico, que está na Bíblia, foi de João, e acredita-se que ele tenha sido escrito por volta do ano 100. Então, o Apocalipse de João foi feito uns 10 anos antes do evangelho de João. E ele foi feito nessa ilha de Patmos, que é uma ilha que fica entre a Turquia e a Grécia, uma ilha pequena. E, na verdade, ele estava preso, né? Alguns colocam que ele estava fugindo, não, mas ele estava preso, como ele era um idoso. Os romanos acabaram, era uma ilha de degredados, colocou ele lá, e lá ele passou o resto da vida dele, e lá ele escreveu o Apocalipse, lá ele escreveu o Evangelho, né, segundo João. Pelo menos é o que diz, né, na tradição católica. O Apocalipse, né, tem muita gente que vê a palavra Apocalipse como o fim de mundo, né, como algo tenebroso. E, na verdade, a palavra Apocalipse, do grego, significa revelação, não necessariamente fim de mundo. Então, existe, em uma tradução livre, seria a revelação de João. Até está colocado aqui, né, à direita, aqui, à minha esquerda, né, os outros livros apocalípticos. Alguns estão na Bíblia, outros são apócrifos, né, não faz parte da Bíblia, mas são livros também apocalípticos, ou seja, trazem revelações sobre a mudança dos tempos, não necessariamente o final dos tempos. É muito conhecido o Apocalipse de Daniel. A gente consegue entender, vislumbrar três partes desse livro Apocalipse, né? A primeira parte, são cartas que ele envia para 7 igrejas. A segunda parte é onde ele coloca o que vai acontecer na mudança de tempo, né? E depois do final, como que iria ficar o, o planeta. Aqui eu coloquei um slide que tem, de uma forma resumida, né, o que acontece nesse Apocalipse, nesse livro. Ele começa, então, colocando as 7 cartas para 7 igrejas que ficam ali na Ásia Menor. Então, Paulo, quando ele fez lá as viagens missionárias, ele fundou diversas comunidades cristãs ali pela região da Turquia. E essas comunidades, igrejas, né, de outra forma, são essas daqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o livro começa com ele escrevendo, né, ou, na verdade, ele lendo, né, recebendo do plano espiritual, 7 mensagens para essas 7 igrejas, 7 comunidades cristãs que tinham na Ásia Menor. Tem um significado que está de forma resumida aqui, né? Então, Éfeso, uma igreja desviada, ou seja, uma comunidade, uh, dando uma ideia, uma mensagem para a humanidade, que
a igreja não pode se desviar da missão dela de nos conectarmos com o divino. Esmirna, igreja perseguida, que na mensagem que nos diz que nesse processo, né, existe perseguição porque existe a falta de entendimento das pessoas que não coadulam do mesmo sentimento, do mesmo pensamento de quem procura, né, o divino. Aqui, Pérgamo, igreja licenciosa, ou seja, a igreja que não procura trazer as pessoas para o caminho certo, ou seja, deixa as pessoas, de certa forma, livres para fazerem o que quiserem, não cobra a postura, a atitude das pessoas, igreja relaxada, que não traz as informações necessárias de conscientização daqueles que procuram seguir os ensinamentos de Cristo, igreja morta, ou seja, com a espiritualidade está morta, igreja que se preocupa muito com a matéria, igreja amorosa seria uma mensagem que a igreja precisa ser com amor. A palavra igreja tem a ver com, é utilizada nesse sentido aí, como um templo, né? O templo da humanidade. Então, cada um de nós seríamos uma igreja e, no conjunto, nós seríamos também uma igreja. Ou seja, nós podemos nos conectarmos como igreja à espiritualidade e podemos também, em conjunto, nos conectarmos como igreja com a individualidade. Então, para cada mensagem aqui, eu posso aplicar ela tanto individualmente como espírito, como em grupo, né, como humanidade. E a Laodiceia, a igreja morna, que não toma partido, fica em cima do muro. Bem, então ele começa, né, no capítulo 3, na verdade, capítulo 3, colocando essa mensagem para cada uma, né, dessas igrejas em uma linguagem bastante simbólica. Como todo Apocalipse de João é assim. Na verdade, ele entrou em transe, nesse transe ele recebeu visões que, para ele, ele interpretou com o conhecimento que ele tinha, com a consciência que ele tinha. Então, por isso que muitas das visões que ele teve, a gente não entende, porque ele descreveu com as palavras que ele tinha na época. No capítulo 4, é apresentado para ele um livro. Esse livro tem 7 selos, ou seja, tem 7 fechos. E ele coloca que tem os 12 anciãos, tem 12 anjos, e que a princípio ficam todos em dúvida quem teria condições de abrir esse livro que tem 7 selos, até que aparece o Espírito de Jesus, e todos compreendem de imediato que Jesus tem, né, o porte espiritual para fazer a abertura desse livro do conhecimento. Seria uma espécie de livro que tem toda a consciência necessária do futuro. Esse livro tem 7 selos, e à medida que esses selos vão sendo abertos para dar acesso ao conteúdo do livro, vai dando acesso a verdades, a conscientizações. Quando o Márcio colocou com propriedade aí a questão que Jesus disse que a verdade nos libertará, é porque a consciência que nos cerca, à medida que nós ganhamos conhecimento, sabedoria, nós vamos ficando mais livres para seguir o caminho correto até o divino. Ou seja, o reino de Deus, entrar em sintonia com o divino. E cada um desses selos é como se abrisse um compartimento da nossa consciência. No caso aqui, o primeiro selo, ele dá acesso a um guerreiro montado num cavalo branco, que teoricamente traria paz para o mundo, mas na verdade é uma falsa paz, né? Um lobo vestido num cordeiro.
Depois temos o cavalo vermelho, que simboliza a guerra, na verdade é um cavaleiro sentado num cavalo vermelho. Depois um cavalo negro, um cavaleiro sentado num cavaleiro negro, e depois um cavaleiro sentado num cavalo amarelo. São os 4 primeiros selos, né, que tem que ser abertos para dar acesso ao conteúdo, né, desse livro de conhecimento. Representando na sequência, né, então, um falso profeta que traz a paz, mas na verdade ele traz a guerra causa fome e a fome causa a morte, né? A fome, as doenças causam a morte. Logo em seguida, o selo traz a questão dos flagelados, aqueles que sofrem perseguição por causa do conhecimento, da consciência que eles têm do caminho que tem que seguir. O outro selo traz catástrofes a nível astronômico, né? Ou seja, que envolvem o nosso planeta, o nosso satélite, o Sol, enfim, cometas, asteroides. E o último é o selo que anuncia 7 trombetas. Repare que são 7 igrejas, 7 selos, 7 cavalos, 7 trombetas, 7 cálices. Esse 7 é porque é um número mágico, é um número da perfeição, que era muito comum, junto com o número 12, ser utilizado pela civilização hebraica, pela civilização depois judaica. Cada trombeta também traz, né, um anúncio diferente. Depois, os 7 cálices, cada cálice também traz um anúncio diferente. Costumam-se traduzir, né, cada um desses selos, cada um dessas trombetas, como eventos sequenciais. Então, vai aparecer um príncipe que vai se travestir de um grande homem, de um missionário, de um homem que vai unificar a humanidade, mas na verdade ele quer o poder. E então ele vem com a mensagem de paz porque ele quer o poder. E aí acaba acontecendo guerras quando o povo, as nações se voltam contra esse profeta, né? Falso profeta do Apocalipse, dessa revelação. Essas guerras vão trazer fome, essas fomes vão trazer então mortes, vai ter muita gente que vai sofrer, logo em seguida vai ter eventos terríveis que vai envolver o nosso planeta, depois vai vir uma sequência de trombetas que vai ser anunciada por esse selo, cada trombeta vai trazer também em sequência problemas, por exemplo, a primeira trombeta destrói 1/3 da vegetação do planeta, a segunda trombeta, 1/3 da vida do mar vai ser destruída. Depois, todas as fontes, rios, água doce, também vão sofrer com a terceira trombeta, e assim por diante. Depois vem os cálices. Agora, tem uma outra visão que eu gosto mais, que esses eventos não são em sequência. Ou seja, não tem que acontecer um para acontecer o outro. Essa visão que eu gosto mais, repito, mas não significa que é certa, porque tudo isso são interpretações, e a gente encontra vários livros com várias interpretações, ninguém sabe ao certo qual é a interpretação correta sobre isso aqui. Nos diz o seguinte: esses eventos já estão acontecendo, e eles não são eventos estanques, quer dizer, acontece um para depois acontecer o outro, ou eventos que aconteceram no passado e que agora vão ter outros eventos que vão acontecer no presente e depois outros que vão acontecer no futuro. Não, eles já estão acontecendo há muito tempo. Por exemplo, esses 4 cavalos aqui indicam que na existência da nossa humanidade, na evolução da consciência coletiva da humanidade,
Isso aqui sempre acontece. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Nossa, desculpa, gente. O celular acordou aqui sozinho. Falsos senhores aparecem, surgem em determinadas épocas, convence o povo que ele tem a razão, que ele tem o poder, e faz com que esse povo entre em guerra. Essas guerras causam fomes e doenças que causam a morte. Isso aconteceu desde o homem das cavernas e continua acontecendo até hoje. Ou seja, não é um evento que aconteceu e depois deixou de acontecer, ou que vai acontecer. Não, ele está acontecendo o tempo todo. Que existem pessoas que sofrem também é o tempo todo, sempre houve. Que nós estamos sujeitos a eventos astronômicos que nós não temos controle o tempo todo. Então, aquelas profecias da mudança do eixo do nosso planeta, do Nibiru, do planeta X, na verdade, o que a ciência nos prova hoje é que não vai ter mudança de eixo do planeta. O planeta tem 23 graus de inclinação desde a sua criação. E não existe nenhum indicativo que vá mudar isso daqui a 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Ou seja, qualquer previsão sobre isso é mera especulação, que vai mudar o eixo do planeta. Não existe nenhuma prova geológica, nenhuma prova física que esse eixo vai mudar. O nosso planeta foi na sua construção, né, na sua confecção, no início do sistema solar, há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele nasceu inclinado e está assim até hoje, e provavelmente vai ficar assim até o ser engolido pelo Sol, quando a nossa estrela começar a morrer, ela vai se expandir muito, né, e vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra e vai se aproximar de Marte. Então, provavelmente isso não vai acontecer. Só para título de curiosidade, todos os planetas do nosso sistema solar, o eixo é inclinado. O que muda é o ângulo de cada um. E esse ângulo, né, dos planetas, todos eles foi da sua confecção inicial. No nosso caso, esse ângulo, essa inclinação que causa o movimento dos equinócios, quer dizer, além da rotação, da translação que nós conhecemos, tem o movimento dos equinócios, que é esse giro em torno de 23 graus que causa as estações. Esse outro selo que anuncia essas 7 trombetas também não são eventos que estão ocorrendo na sequência. A questão da queimada, da destruição do reino vegetal, isso acontece faz tempo. Da poluição dos mares, dos rios, dos problemas de clima, dos problemas de pragas, de doenças. Isso já está ocorrendo. Né? A questão de cálice, de doenças, né? De novo aqui, inclusive algumas interpretações dizem que as trombetas e as taças fazem referência ao mesmo evento, ou então à mesma situação. Eu não tenho uma ideia ainda a respeito disso, mas eu acredito que são visões diferentes. Né? Porque, por exemplo, a primeira taça trazem doenças aos humanos, à humanidade. Essa primeira trombeta, a princípio, tem nada a ver com a primeira taça. Ela faz menção ao reino vegetal, às queimadas, à destruição, né, da flora e fauna do nosso planeta. Aqui, poluição dos mares. Aqui pode ser parecida a mesma coisa, mas nessa profecia aqui os mares ficam vermelhos, e nessa profecia aqui os mares sofrem perda de 1/3 por efeitos astronômicos, tipo algum cometa, alguma coisa cai e destrói 1/3. Então, acredito eu
que são eventos distintos, mas que estão ocorrendo, não é um que vai acontecer. Acontecem essas coisas. É que boa parte a gente nem fica sabendo, mas a poluição dos mares, dos rios, já está acontecendo. Ou seja, só para ficar claro, nós temos aqui as mensagens a igrejas, que são mensagens, na verdade, a cada um de nós e à humanidade como um todo, e nós temos aqui visões, revelações, que existem duas formas de nós entendermos isso, que são eventos que acontecem na sequência, um após o outro, né? Então, os cavaleiros do Apocalipse, depois as trombetas, depois as taças, trazem anúncios de coisas que já ocorreram, ou que estão ocorrendo, ou que vão ocorrer com a humanidade. A outra visão, que aí é a que eu prefiro, é que tudo isso aqui já está acontecendo. Algumas coisas simultâneas, outras coisas estão acontecendo no momento ou vão acontecer no futuro. Mas, de certa forma, uma não determina a outra, ou seja, não precisa uma existir para a outra existir. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá, gente? É só ativar o microfone e perguntar. Então, esse slide aqui, só para eu lembrar, se eu tivesse esquecido, que essa interpretação, onde para cada trombeta está associada a uma taça. Mas não é a visão única que tem sobre o Apocalipse. A meretriz, que depois da visão das taças, aparece... Luiz? Oi? Oi, Luiz, só uma coisa. Nesse slide anterior que você colocou, fala aí das 7 taças da ira de Deus. Essa palavra ira de Deus, colocada por João, qual é o significado real disso? Então, é porque as taças, quando nesse segundo acontece a 7ª trombeta, ele começa aqui, na verdade, os perseguidos clamam justiça. Tudo isso que está acontecendo, essa é uma visão. E aí o divino, Deus, ele coloca, ele marca as pessoas que são perseguidas pela palavra, porque seguem o que o que está colocado nos ensinamentos de Jesus, e essa é a interpretação mais comum. E aí ele começa a castigar a humanidade, mas essas pessoas que estão seladas com o selo do divino, eles ficam protegidas dessas catástrofes aqui. Mas eu penso diferente. Na verdade, eu não vejo um Deus como um Deus que castiga, que traz um mal maior para a humanidade. Na verdade, eu acredito na questão da causa e efeito. Pela falta de consciência da humanidade, nós atraímos esse efeito da ira de Deus. Então, na verdade, essa ira seria uma consequência do que dos nossos atos, do que a gente pensa e sente. Então, essas 7 taças seriam, na verdade, o retorno dos nossos pensamentos, sentimentos que produziram as nossas ações. Não, eu coloquei isso exatamente porque quando a gente vê escrito aí ira de Deus, é uma coisa que é incompatível com Deus, né? Isso. Deus é todo amor e bondade. Então, ira não faz parte dos sentimentos que Deus abriga. Então, realmente, acho que é o que você falou, é o que é correto, né? Causa e efeito, ou seja, lei da ação e reação. Se você abusa da natureza que você convive, se você faz atos que prejudicam toda a natureza, todo o ambiente, né, a consequência da lei de ação e reação é que ela vai se deteriorar, ela vai piorar. Então, e não botar culpa em Deus por causa disso, que isso é um hábito antigo aí criado, sei lá eu, pela inferioridade das pessoas que não tinham capacidade de entender esse amor divino. E o que o Márcio está lembrando é muito comum mesmo. A humanidade, desde Jesus, até antes de Jesus, tem o costume de tudo aquilo que ela não entende, que ela não compreende, de colocar a culpa ou no divino ou no demônio, né? No diabo, em Satanás.
E essa interpretação mais rasa dessas revelações do João diz isso, que a ira divina, ou seja, Deus chateado, triste, nervoso, raivoso pela perseguição aos seus seguidores, começa a trazer uma série, né, de catástrofes, de pragas para a humanidade, manda anjos, né, destruir, matar, segregar todos aqueles que não estão com o selo divino. E, na verdade, a interpretação que eu vejo mais correta é que aqueles que não têm o selo divino são aqueles que não seguem os ensinamentos de amor, os exemplos de amor de Jesus. Então, eles vão colher o efeito da falta de amor, da falta de caridade, da falta de irmandade, fraternidade desses. Ou seja, os que têm o selo divino são aqueles que seguem, né, os ensinamentos de Jesus. Então, esses não vão colher essas adversidades porque eles estão em sintonia com o divino. Então, cada um colhe o que planta. Quem está em sintonia com o divino não vai colher esses problemas que vai afetar a humanidade. Aqueles que estão fora da sintonia vão colher. A meretriz, que também é colocada no Apocalipse, é uma referência à igreja. Alguns colocam, na verdade, a questão da meretriz como sendo a igreja escravizando a humanidade, controlando a humanidade, e a igreja, como instituição, sempre foi um meio de controle da população, das massas. Então, alguns traduzem essa meretriz montada no poder como sendo justamente, né, a igreja da Idade Média, da Inquisição, que usava, que se dizia como a única forma de encontrar o divino seria através dela, e não teria outro caminho. Então, quem não tivesse em harmonia, quem não tivesse ligado à igreja, estaria, então, fora do caminho divino, então merecia, né, toda sorte de maldades, tal, porque não estava, né, alinhada com o divino. Mas eu penso um pouquinho diferente, eu gosto de uma outra visão, onde essa meretriz é a igreja, mas a igreja não faz referência à Inquisição, à Idade Média, aquela coisa toda, mas também serve para hoje. Ou seja, ela é perene ao longo do tempo, essa figura da igreja. É como se fosse um falso profeta, onde eu posso ser igreja, eu posso viver em igreja, ou seja, eu posso me conectar com o divino individualmente e posso me conectar com o divino junto com a comunidade que eu pertenço. Só que eu tenho que tomar cuidado para não me deixar levar pela materialidade, pelo ego, porque eu não preciso de uma instituição para me conectar com o divino, como a igreja instituída normalmente hoje se coloca. Então, não estou falando de uma religião específica, estou falando de maneira genérica. Então, em templos, em sinagogas, em toda forma de igreja, onde você tem sacerdotes que se colocam como intermediários, como porta-vozes do divino, você acaba ficando, de certa forma, refém desse intermediário, sendo que nós não precisamos disso. Então, quando é colocado essa figura no capítulo, se não me engano, 7, da meretriz, essa meretriz, que o João não fala na igreja, ele fala na meretriz. Essa meretriz é traduzida como igreja, e eu também entendo como sendo igreja, mas é uma igreja que é um alerta que ele faz, né,
como uma igreja que nos controla, nos dando uma falsa impressão de poder, mas que, de fato, essa meretriz não precisa, nós não precisamos dela, nós conseguimos ser igreja sem precisar da instituição igreja. A gente tem que entender o seguinte, que profetizar, todos nós podemos. A questão da capacidade de predizer o futuro tem a ver com o grau de consciência que cada um de nós temos. Não, isso não significa que o futuro está pré-definido, que existe um destino, que cada um de nós já tem um destino pré-definido, que o homem já tem já está tudo escrito no livro do conhecimento, o que vai acontecer com cada espírito encarnado, com cada comunidade encarnada. Não. A lei, né, que rege é da causa e efeito e do livre-arbítrio. Mas, de acordo com a consciência que cada espírito encarnado tem, ele pode antever o que vai acontecer. No caso João, ele teve, pela sua mediunidade, ele teve uma visão do que poderia acontecer no futuro. E ele colocou dentro do conhecimento dele, com as palavras que ele tinha na época, no livro Apocalipse, porque a forma como ele entendia. Então ele viu a meretriz, ele viu uma mulher sentada num dragão de várias cabeças, e ele entendeu aquela meretriz como se fosse uma mulher prostituta, né, que usava, né, cheia de poder, que controlava os outros homens, os homens que não têm um selo divino. Na verdade, ele queria dizer que seria essa igreja como instituição, não igreja como consciência. E todo o Apocalipse fala, né, da política mundial, a ação dos demônios, e depois dele falar da meretriz, da prostituta, ele nos apresenta, então, nesse livro, a figura do dragão, a figura da besta e a figura do falso profeta, que era justamente o anjo que vem sentado no cavaleiro branco, que se revela como, na verdade, o anticristo. É aqui que ele se apresenta a verdadeira face dele. Então, ele vem como um cavaleiro branco, nos capítulos anteriores, e chega no capítulo, acho que capítulo 8 ou 9, aí ele se apresenta como o anticristo. Ou seja, na verdade, era um lobo que estava vestido como um cordeiro. É um alerta, né, para nos deixar espertos com relação às pessoas que dizem que conhecem a verdade, mas, na verdade, elas querem nos controlar, nos trazer uma visão errada. A besta seria os governantes, nessa analogia, que querem o poder a qualquer custo. E o dragão seria Satanás, que seria o anjo do mal. Ou seja, seria, na verdade, não é um anjo caído, mas a ideia, acho que faz mais sentido, é um espírito, né, que não se desenvolveu moralmente de maneira adequada, então ele tem poder, mas o poder que ele tem é o poder de controle, não o poder de saber. E depois que o João fala sobre o dragão, sobre a besta e o falso profeta, ele nos diz que todos eles prometem a nova Jerusalém, que vai ser construída, vai aparecer depois deles. Essa nova Jerusalém, na verdade, não é uma cidade que vai surgir do nada. Na verdade, uma boa interpretação, e é a que eu prefiro, é que, na verdade, vai ser o mundo, né, de regeneração. Então, o nosso mundo, que é o nosso planeta, quando ele se tornar um mundo de espíritos em regeneração, esse nosso mundo seria a nova Jerusalém que aparece nas visões de João. Mas essa nova Jerusalém só vai aparecer depois que nós nos livrarmos dessas figuras, do dragão, da besta e do falso profeta.
Ou seja, o mundo de regeneração só vai surgir disponível para nós quando nós nos livrarmos, né, dessas figuras simbólicas aqui. O dragão, de fato, que é o Satanás, não existe, seriam os nossos maus pensamentos e sentimentos. A besta, os governantes, existe, mas aí seria a nossa liberdade deles, seria, na verdade, uma conscientização deles. E o falso profeta, o anticristo, seria nós, né, não confiarmos, né, no caminho fácil. A gente tem a consciência que exige vontade, esforço, para que nós consigamos seguir no caminho do mundo regenerado. Ou seja, a porta é estreita, como vocês escreveram no tema de vocês, no sentido que nós, para podermos passar nessa porta estreita, não podemos ter muita bagagem, não podemos estar muito conectados à matéria, nós temos que estar magrinhos, fisicamente, espiritualmente, para conseguirmos passar nessa porta que leva, né, ao mundo de regeneração, a Nova Jerusalém. Edgar Morin nos coloca que esse mundo de regeneração só vai estar disponível para a sexta raça humana. Na verdade, ele importou, o Edgar Morin, isso aqui da teosofia, onde diz que os espíritos humanos foram reencarnando, passando por diversas raças, e a próxima raça é a raça que vai viver no mundo regenerado. Bem, a primeira raça, a raça polar, ela não tinha corpo físico, seriam espíritos degradados de outros mundos, espíritos que viviam em mundos de prova e expiação. Esses mundos evoluíram para mundos de regeneração, mas como esses espíritos, né, não tinham condições de viver nesse mundo, eles foram degradados, deportados para mundos onde eles pudessem se reciclar, para ganhar a possibilidade espiritual de viver em sintonia no mundo de regeneração. Ou seja, eles estavam no mundo de prova e regeneração, esse mundo passou por provas de expiação, esse mundo passou para a regeneração e eles não tinham condição espiritual de continuar encarnando nesse mundo de regeneração. Então, eles foram deportados para um outro mundo que estava saindo do estado primitivo e estava entrando num mundo de provas e expiação. Só que, quando eles vieram para cá, espíritos muito evoluídos não tinham ainda as condições físicas, não existiam roupagens físicas que eles pudessem encarnar. Então, eles ficavam em espírito, de acordo com a teosofia, né? Aqui é a Helena Blavatsky, que foi quem trouxe do Oriente essa informação, esse conhecimento, era uma grande médium. Esses espíritos não tinham condição, né, de se expressar no mundo físico, porque não tinha animais, né, roupagem adequada. Ou seja, eles vieram para cá, não existiam ainda nem vida animal. Quando eles foram deportados para cá, estava começando a vida no planeta, por volta de 1 bilhão de anos, ou seja, a vida que existia aqui eram vidas ainda unicelulares ou multicelulares, mas ainda a nível de esponja, de coisas bem singelas. Eles ficavam nos polos terrestres, por isso, primeira raça polar. Aí depois vem os hiperbóreos, né? A segunda raça, que eram os hiperbóreos, que também já começaram a migrar dos polos para os continentes, mas ainda eram em espírito, ainda não tinham condições de encarnar, porque não existiam animais que eles pudessem se expressar, como se faltasse a roupa para eles vestirem. Bem, a raça lemuriana, bem, os lemurianos, aí tem, de acordo com os médiuns da teosofia e de outras tradições místicas,
Alguns acreditam que existia o continente da Lemúria, que ficava próximo à Oceania, e outros acreditam que, na verdade, o continente de Lemúria era o continente de Mu, que ficava no Pacífico. Na ciência não se encontra nada. Existe a hipótese de ter um continente no Pacífico, que realmente é uma grande porção de água que não tem terra, e também existe uma placa tectônica por perto da Austrália que daria um continente, mas é só especulação, a gente não tem fato. Mas essa raça foi a primeira raça de espíritos degradados desse plano, desse mundo, que conseguiu se expressar a nível material. E, na verdade, entende-se aqui com os homens da caverna, os primeiros Homo erectus, os primeiros Homo habilis, por volta de 1,5 milhão de anos, 1 milhão de anos, 500 mil anos, seria os lemurianos, seria a terceira raça. A quarta raça seria a raça dos Atlantes, que encarnaram já em homos já parecido com a nossa raça, né, Homo sapiens sapiens, mas ainda homens primitivos, mas que tinham, como ainda não estavam muito vinculados à matéria, tanto os lemurianos como os atlantes, eles conseguiam fazer uso de conhecimentos e do que a gente chama de magia, que a raça ariana, que é a quinta raça, perdeu, porque ficar conectada muito à Terra, né, perdeu a capacidade de atuar sobre a matéria como os lemurianos e os atlantes tinham, porque eles vestiram roupagens físicas, mas tinham ainda estavam muito conectados, porque não estavam tão presos à matéria, ao mundo espiritual. Então eles tinham a telepatia, era uma coisa comum, a telecinese era uma coisa comum, enfim, aí depende da visão do místico, né? Você vai ter situações bem distintas aqui. A quinta raça já somos nós, né? E esses povos aqui sucumbiram em grandes catástrofes. O continente de Lemúria ou de Mu sumiu, a raça lemuriana escafedeu-se. O que sobrou dela, com a evolução, virou a raça Atlante. O tempo passou, né? Houve um grande cataclisma no continente Atlante, a Atlântida sumiu, né? Os que escaparam deu origem à raça ariana. A raça ariana, que somos nós, surgiu ali pela região da Índia, se espalhou pelo mundo e vai ser essa raça que vai dar origem à sexta raça, mas só quando o nosso mundo passar para um mundo de regeneração, se transformar em um mundo de regeneração, evoluir para um mundo de regeneração. Isso está no Apocalipse? Não, isso não está no Apocalipse. Eu coloquei aqui porque está na apostila amarela, Edgar Armand trouxe isso, né? E ele coloca que a Nova Jerusalém, né, ou seja, o mundo de regeneração, vai ser quando nós estivermos na sexta raça. Tem provas disso tudo? Não tem. Isso é conhecimento espiritual, místico, trazido do povo hindu, que a teosofia incorporou através da Helena Blavatsky, e o Edgar Armand trouxe para o nosso espiritismo. Isso não está na nossa doutrina. Então, acredite ou desacredite, sem peso nenhum. Isso é de cada um. Eu não tenho ainda uma ideia formada sobre isso. Estou colocando porque Edgar Armand colocou. Bem, cataclisma terrestre, gente, não tem nada. Planeta X, Nibiru, a ciência não diz nada. Mas dizem que Nibiru ele não está no plano de translação e rotação dos planetas. Impossível. Né? De acordo com as leis físicas, é impossível nós termos um planeta que esteja tão distante, né, que esteja em uma rota perpendicular, um movimento perpendicular ao eixo de todos os demais planetas. Não faz sentido. É como você jogar algo, soltar algo e de vez esse algo que você soltou cair e subir.
não faz sentido, né? Vai contra todas as leis físicas. E outra, se existisse um tal corpo, né, para ele não ser visível hoje através da ciência moderna, ele teria que ser muito pequeno para isso acontecer. Ah, mas e a queda de asteroides? Né? Isso pode acontecer, mas todos os asteroides que o homem conhece, que podem trazer perigo no futuro, né, são monitorados, né, há mais de 15 anos, mais de 20 anos, desde a década de 90, a rota deles. Então, pelo menos para os próximos 200, 300 anos, não tem nenhum, pelo menos conhecido, que vá se chocar com o nosso planeta. E ele teria que ser muito grande. Esses que são monitorados são asteroides grandes, porque a maioria que são pequenos, eles, ao entrar na nossa atmosfera, vão ser, por causa do atrito, vão ser reduzidos a pedrinhas. Pode acontecer um? Pode, mas não tem nada que possa gerar uma catástrofe mundial, pelo menos a curto prazo, como aconteceu há 65 milhões de anos, que causou a extinção dos dinossauros. Né? Por falar em extinção, eu coloquei aqui, houve na história do nosso planeta 5 grandes extinções. Ó, a vida no nosso planeta, para quem não conhece ou não sabe, começou a acontecer há 600 milhões de anos. Né? 600 milhões de anos começou a aparecer os primeiros animais multicelulares com organismos mais complexos nos oceanos. A primeira grande extinção aconteceu há 440 milhões de anos. Depois, a outra grande extinção foi há 360 milhões de anos, a outra há 250, a outra há 200 milhões, e a última foi a dos dinossauros há 66 milhões de anos. Bem, uma possível extinção, mas não tem nada certo, é por causas humanas, né? Que seria essa 6ª extinção. Nós já extinguimos bastante animais. Dizem que, né, calculam que 50% a 70%, acho uma cifra exagerada, das espécies animais e vegetais já foi extinta pela humanidade. Né? Mas eu acho uma cifra bem exagerada. Mas teve extinções aqui, por exemplo, teve extinções, essa daqui foi a maior, ó. Quase que a vida acaba no planeta, de 90% a 95% da vida, tanto vegetal como animal, foi extinta no período Permiano, há 250 milhões de anos. O Homo sapiens tem menos de 500 mil anos, ou seja, nós não vimos nada disso. Aqui é só uma anedota, né? Ou seja, esses profetas do Apocalipse, a gente não sabe a transição do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, não vai ser da noite para o dia, não vai ser em um mês, não vai ser em um ano, é um processo. Acontece ao longo do ano, não vai ter um dia específico, um ano específico, uma data específica que isso vai acontecer. Sinais atuais, né, que indicam a mudança, né, de status do nosso planeta estão aqui, né? Iniquidade, apostasia, hipocrisia, insensatez, violência. Essas coisas, né, por exemplo, a falta de fraternidade, a falta de fé, essas coisas já são partes do homem. Só que hoje nós temos consciência disso, né? Então vocês vejam que as liberdades já são respeitadas pela grande maioria da humanidade. Não existe, pelo menos a escravidão é condenada, a questão do qualquer tipo de preconceito é condenado, existe ainda, mas a consciência coletiva da humanidade, que prova que nós estamos evoluindo, não aceita mais isso como uma coisa normal, né? Que você voltar a regredir no tempo aí 500, 600 anos, eram coisas que eram aceitas, né? Hoje não se aceita mais. E quem põe culpa na virtualização das relações humanas, das pandemias, isso aqui sempre existiu, globalização, ecumenismo, isso são coisas que eu vejo como boas e não como coisas ruins, necessariamente. A questão do selo. É só se você segue o que Jesus trouxe de ensinamento ou se você prefere viver na matéria. O selo que ele diz é a nossa sintonia, o nosso pensamento, o nosso sentimento.
Só isso. Do que o significado da besta? Instinto animal, né? Nós não tomando consciência disso e não procurando nos controlar a respeito disso. A gente vive mais sentidos físicos, sem controle de paixão, né, como verdadeiros animais, do que outra coisa. Isso não é geral. Mas as pessoas que não têm essa consciência, que nós somos homo, não somos animal, nós já passamos do reino animal, nós estamos no reino hominal. As pessoas que não controlam, não conseguem controlar as paixões inferiores, né? Ou seja, não tem controle sobre suas paixões como fome, como desejos, como sexo. As pessoas que não têm esse controle ainda precisam se conscientizar, as pessoas que eu digo espíritos, para se preparar para o mundo de regeneração. Alimenta a besta? Isso aqui, né? Tristeza, revolta, corrupção, guerra, insegurança. A besta é a consciência, né, negativa que segue a humanidade. A gente tem que se separar desse tipo de pensamento, desse tipo de atitude. Cristo planetário, né, não é Jesus necessariamente. Na verdade, o Cristo aí é um conjunto de espíritos que cuidam, né, da evolução do nosso planeta. Mas não que eles dizem o que vai acontecer. Eles, na verdade, gerenciam de maneira coletiva a humanidade. A descida dos anjos aqui, a gente não pode entender como a queda dos anjos. A queda dos anjos, que é contada no Apocalipse, na verdade, tem que entender como descida dos anjos. Ou seja, dos espíritos. Os espíritos que não tiverem condição de viver no mundo de regeneração vão ter que ser degradados, como foram os primeiros, a primeira raça, né? A raça polar, a raça que veio, foi degradada de outros orbes para cá. A capela, temos que tomar cuidado com isso. A ciência nos diz hoje que capela é um sistema estelar que não tem orbes. Então, pode ser que seja a orbe seja de Cocheiro, porque o sistema de Capela está na constelação de Cocheiro. Então, na verdade, pode ser uma orbe de Cocheiro. Capela, de acordo com a ciência hoje, não tem planeta, está a 42 anos-luz daqui, não tem planeta, e é um composto de 4 estrelas gigantescas, calor infernal, emissão de raio-x muito grande, e o pior de tudo, é um sistema que tem mais novo que o nosso. Nosso sistema solar tem 4 bilhões e meio, Capela tem 2 bilhões e meio. Então, não faz muito sentido, pelo menos fisicamente, né, os espíritos têm vindo de um mundo que fisicamente é mais novo que o nosso. Mas a constelação de Cocheiro é gigantesca, tem N estrelas lá e tem sistemas planetários que já foram descobertos pelo homem. Então, pode ser que seja de um outro orbe, um outro planeta que pertence a Cocheiro, não ao sistema de Capela, porque não tem planeta lá, só tem estrelas. Então, está aqui a evolução, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é o que nós estamos agora, e evoluindo para o mundo de regeneração. É isso que o Apocalipse nos traz de maneira figurada. Bem, aqui para terminar, eu coloquei alguns slides só para a gente deixar bem clara essa questão de falsos profetas, do Apocalipse, que nos trazem aí previsões terríveis. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também e muito mais numerosos entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião. Isso, gente, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Erasto, que é um grande espírito, né, que trouxe, filósofo que trouxe isso aqui. Está no capítulo 21, né, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, e muito mais numerosos entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam desunião. Ou seja, os falsos profetas, nós temos que tomar cuidado com livros, né, psicografados por espíritos que podem, né, estar como falsos profetas aqui. O homem é, assim, árbitro constante de sua própria sorte. Não existe destino, é livre-arbítrio, causa e efeito. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou desgraça depende de sua vontade. Allan Kardec, né, no Livro dos Médiuns.
Luiz, Assim, Luiz, só um detalhe, como falsos profetas, não pensar somente no aspecto religioso. Tudo que a gente está vivendo de fake news, de falsa informação hoje, nossa, enquadra aí também. com certeza. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com literatura, com vídeos no YouTube, com amigos que se dizem ter a verdade. A verdade, como foi colocado pelo Márcio no início, é a sabedoria, é a consciência que nós temos de acordo com o que nós traduzimos como verdade para nós. Então, nós temos que receber, inclusive o que eu coloquei hoje aqui, né, como uma informação adicional, mas você tem que desenvolver a sua verdade, a sua consciência. E é isso que faz a gente evoluir. A gente recebe informações, trabalha essas informações, e aí nós vamos expandindo a nossa consciência e descobrindo a verdade, né? Vai revelando a verdade. E à medida que a gente vai revelando a verdade, nós vamos evoluindo em consciência e em espírito. É isso, né? Essas reflexões que eu preparei para vocês, é que tem muita coisa para falar e pouco tempo, né? Mas é isso.